Vida e Saúde começando nesse momento aqui na sua tela, seja bem-vindo, vem pra cá, que hoje você vai ter mais uma oportunidade de fazer diferente do que foi ontem, melhor um pouquinho e desfrutar de mais saúde. Você sabe que esse é o plano de Deus pra você, né? Não importa o que foi ontem, não importa o que você já tem passado aí, Ele sempre nos dá uma nova chance, que é hoje. No programa de hoje, nós teremos aqui uma discussão muito interessante sobre o segredo da longevidade de performance. Já parou para pensar por que é que você quer viver mais até os 80, até os 100 anos? Assunto interessante por aqui, com uma especialista, a doutora Sarina Occhipinti, juntinho da gente, falando por experiência própria e também por pesquisa sobre como é possível viver então bem todas as fases da vida, inclusive durante a terceira idade. Hoje também tem claramente, o Dr. César vai trazer aqui o entendimento sobre o transtorno bipolar. O boletim de notícias hoje está por conta da Sara Rabit, que está aqui com a gente também e vai ter receita, claro, salada de batata com molho super especial para você. Olha, fazer bonito sem se esforçar muito na cozinha. Quem é que não gosta de batata aí? E desse jeito fica sensacional. Eu quero trazer para você, olha, a nossa reflexão do dia que está aqui na Meditação Tim e traz um verso lindo de Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo, diz aqui o apóstolo Paulo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Já parou para pensar que o amor de Deus, ele realmente é muito maior do que todas essas adversidades que a Bíblia está descrevendo aqui e que pode ser uma realidade na sua vida? Quero que você se concentre no tamanho desse amor, na grandeza desse amor, no tipo desse amor, mais do que você está se concentrando aí na sua dificuldade, na sua ansiedade. Dá para tentar? Vamos juntos? É Vida e Saúde começando aqui na sua tela. A gente vai ali e volta já. Estamos de volta e nosso Vida e Saúde de hoje vai falar sobre longevidade. Você já está passando dos 80? Ou deseja viver acima, além dos 80? Mas de que jeito você imagina essa vida? Vem pra cá porque a gente quer conversar hoje com uma especialista médica que tem pensado em longevidade, mas com alta performance. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto aqui, mas eu quero que você aproveite a conversa que a gente vai ter com a doutora Sarina Occhipinti, que já está aqui com a gente. Ela é endocrinologista, entre outras especialidades, né? Ela é autora do livro S.Code, O Segredo da Longevidade de Performance. Tá aqui, ó. É demais esse livro, gente, um livro de fácil leitura, com dicas maravilhosas, mas eu vou conversar com a autora agora. Bem-vinda, doutora Sarina, você tá bem? Graças a Deus, e você, Teru, tudo ótimo? Tudo bem também, muito bom ter você aqui com a gente. Ela que tá no Instagram, viu, gente? Fala muito por lá também, dá dicas assim bem pontuais, um perfil muito bacana para você seguir aí, você que deseja essa longevidade e deseja viver bem em qualquer fase da vida, tá? @dra.sarina, é bem fácil o Instagram dela. Doutora, você tem muita experiência já no cuidado de vários pacientes e no seu cuidado também, no autocuidado. Eu queria que você contasse pra gente o que é que você percebeu de fatores que impedem as pessoas de desfrutar uma vida longa. Bem, eu me formei inicialmente em clínica, eu fiz residência de clínica, na época a gente chamava de especialidade em medicina interna. E eu comecei a observar que as pessoas, elas tratavam só doenças e elas não se preocupavam a longo prazo. E o que vai acontecendo com as pessoas ao envelhecer, né? As pessoas, dentro da Organização Mundial de Saúde, é entendido como saúde, o bem-estar.
Só que as pessoas não querem só se sentir bem, elas querem dar o melhor de si na sua capacidade física, elas não querem perder memória. O que adianta você ter bem-estar e não ter uma capacidade cognitiva e memória adequada? Elas não querem perder performance sexual para poder aproveitar o parceiro e viver bem com quem elas amam. Elas precisam ter defesa. A gente teve aí o Covid, né? E viu como é importante a gente ter uma capacidade de defesa íntegra. Então, nós precisamos não só ter bem-estar, a gente precisa ter performance. Então, o que eu observei é as pessoas iam envelhecendo, mas só o bem-estar não era suficiente para que elas pudessem viver em plenitude a vida delas. Agora eu tenho uma imagem interessante aqui, doutora. Eu tenho um relógio, eu vou colocar aqui na tela do nosso telespectador, porque envelhecer nós vamos inevitavelmente, né? Agora, não necessariamente precisa ser algo ruim. Esse relógio aí, ele até se deteriorou, ele está funcionando. Mas se a gente puder manter as duas coisas, né, função e também um pacote bonito, ou um pacote não necessariamente cheio de procedimentos, mas assim, que reflita também um bem-estar visual, também é bom, não? Esse relógio, eu acho que ele reflete exatamente o que a gente quer mostrar para o paciente. Envelhecer não é ruim, desde que funcione, né? A gente tem uma ideia de que se parecer jovem é necessário, e lógico que não, e aí ficam as pessoas aí deformadas, querendo parecer jovem. O envelhecimento é bonito, desde que funcione, desde que você tenha performance. Então, em momento algum, a gente precisa ter performance estética, né? A beleza do envelhecimento, ela tem que ser respeitada. O que precisa é ter performance física, mental, sexual, metabólica, defensiva. Então, é exatamente esse relógio aí. Ele está funcionando e está envelhecendo, que é algo inerente à vida humana. Uma dessas coisas importantes, um dos pilares importantes que você traz aqui pra gente, seria talvez a felicidade ou uma atitude positiva diante da vida, diante das dificuldades, diante dos enfrentamentos. Como é que isso, ou a felicidade e o bem-estar, interferem na longevidade, doutora? Eles interferem praticamente em todas as 5 performances. Toda vez que você está preocupado, contrariado, chateado, estressado, você faz um pico de um hormônio que se chama cortisol, e aí ele é extremamente sacrificante para o organismo. Por quê? Porque o cortisol, ele serve para que você reaja a uma situação de risco à vida, e não a qualquer situação de preocupação, medo, dor, tristeza que você cria durante a vida. Em suma, é o seguinte: todos nós temos um propósito que a gente sabe que é um propósito de Deus. E todos nós temos problemas. A vida é feita de problemas, porque é assim que temos que viver dentro da Terra. Quando você pega os seus problemas e opta por ser feliz apesar deles, isso se chama resiliência. Então, Deus nos deu um único presente que é magnífico e a gente não tem usado, que é o poder de escolha. O poder de escolha é o poder de você escolher ser feliz, apesar da vida que você tem, porque todos nós temos problemas. Eu brinco que quando você abre o olho e não tem problema, é porque você já está no céu, você olha lá, você já vê... Já morreu. Não existe vida sem problema, né? A vida sem problema não é aqui na Terra. Então, esse é o grande salto que nós estamos brincando com o presente que a gente deu, que Deus nos deu. A gente tem a opção de escolha, mas a gente escolhe sofrer com isso. É uma escolha, não é... O problema, ele é seu, o propósito, ele é seu. Você abre mão do propósito para ficar vivendo os seus problemas. Então, essa resiliência, e isso eu estou falando da forma como você age na vida, e eu vou falar como reflete na sua saúde. Cada vez que você sofre, você envelhece.
Então, eu até brinco, Teiro, muito engraçado, as pessoas falam de cabelos brancos. O cabelo branco, ele é um reflexo da oxidação das células do corpo. É só um reflexo. Nós morremos por oxidação, glicação e metilação. Então, e aí a pessoa, isso aí me deu muito cabelo branco, esse menino me deu muita preocupação. E é exatamente isso. Olha como a voz do povo é a voz de Deus, é exatamente isso. Quanto mais você sofre à toa, mais você oxida e mais você envelhece. Doutora Sarina, aqui no seu livro, você vai trazendo aqui vários hábitos que são benéficos para a longevidade. Se a gente pensasse uns 50, talvez 100 anos atrás, eu me lembro dos filmes de ficção científica da minha infância que falavam daquela busca desenfreada por aquela cápsula ou comprimido da juventude. Você lembra? Uhum. Hoje, a gente sabe que são vários hábitos que são benéficos para a longevidade. Queria trabalhar alguns aqui com você e você comentando para a gente alguns desses hábitos. A leitura, por exemplo. Que tipo de leitura? Hoje está na moda vários assuntos, vários temas. Que tipo de leitura seria benéfico para a longevidade? Pois é. Eu sempre oriento que as pessoas busquem fazer exercício com o cérebro sem sofrimento. Por quê? Se as pessoas buscam, por exemplo, as redes sociais, você pode usar as redes sociais para melhorar a sua cognição, buscar, por exemplo, sites de oração, sites de crescimento, sites de conhecimento. Agora, quando você está só avaliando a vida alheia, os estudos científicos demonstram que aquilo ali, ela é uma vida não real, né? Uma fantasia. Mas o cérebro, ele não sabe diferenciar o real da fantasia. E aí ele entende que como assim aquelas pessoas têm vida perfeita e eu não? E aí a pessoa começa a ficar ansiosa, estressada, frustrada. Então a leitura, ela tem que ser uma leitura real, uma leitura verdadeira, uma leitura de crescimento, né? Eu sempre falo assim, a Bíblia, ela parece que é só um amaranhado de histórias, mas ela é um manual de como viver. E ela é muito perfeita, eu acho que quem estuda já teve a oportunidade de estudar a forma toda como ela é estruturada, ela é perfeita porque ela pega todos os aspectos da sua vida e como você deve viver para que você possa ter uma vida resiliente de propósitos. Mas aí a pessoa prefere abrir, por exemplo, o Facebook e ficar vendo as fofocas das celebridades. E aí o que aparece? Aparece que ela tem uma vida muito aquém do que aquela outra, mas aquela outra não é real, né? Muito interessante pensar nisso, né, gente? A gente precisa escolher o tipo de leitura que vai elevar. A Bíblia também fala, doutora Sarina, que tudo aquilo que é puro, aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é respeitoso, isso deve encher a nossa mente, né? A gente deve pensar nisso. Agora, você falou aí da Bíblia e um dos itens que você traz aqui no seu livro, o hábito, né, que traz longevidade, seria a meditação. A gente pode usar a Bíblia para meditar também. Sim. E existem existem muitos estudos em relação à fé e à oração, muitos. E eles são fantásticos, porque são estudos de pessoas, muitas vezes pessoas que não creem em Deus, para que possa ali provar que não funciona. E o que eles se debatem, o que eles confrontam é que realmente existe uma modificação neuronal quando você ora. Quando você faz uma oração, você estimula em 2 a 3 vezes mais o córtex pré-frontal, que é uma região onde você tem cognição e foco. Então, é a região onde as pessoas mais queixam hoje no envelhecimento de perda. Porque antigamente as pessoas começavam a queixar só quando elas começavam a perder memória. Hoje não, elas falam, doutor, eu não consigo me motivar, eu não consigo focar, eu não consigo produzir antes dela queixar da memória. Por quê? Porque ela está perdendo o exercício aqui do córtex pré-frontal. E a oração é um dos melhores exercícios nessa região do cérebro.
Que lindo conhecer a atuação, agora a ciência revelando como Deus, ele pode estimular também a nossa vida promovendo saúde, gente. Tem mais um pilar que eu quero trazer aqui, ouvi o comentário da doutora Sarina, que seria ter um hobby. A gente está muito no automático hoje, doutora, a gente está trabalhando demais para correr atrás, talvez, de pagar a conta do carro, a conta da casa e acaba deixando os prazeres, pequenos prazeres, de lado. O prazer, ele tem a capacidade de melhorar a sua serotonina, a sua noradrenalina, adrenalina, dopamina. Inclusive, a dopamina, ela é o hormônio do prazer. E a gente precisa criar momentos prazerosos durante o seu dia, para que você não precise compensar essa dopamina com hábitos ruins. Por exemplo, eu consigo melhorar a dopamina fumando, eu consigo usando uma droga, comendo, a compulsão alimentar aumenta a dopamina. Então, se eu não me preocupo em ter uma vida prazerosa, de alguma forma eu vou compensar esse neurotransmissor. Então, eu tenho que fazer isso de forma saudável ou vai vir de forma insalubre. Eu posso arranjar hobbies que produzam dopamina também, uma pintura, ou fazer um pão. A própria academia também é um hobby, pode ser um hobby, não? E você sabe que o que mais ajuda, quanto mais você vai envelhecendo, e isso você consegue ver principalmente a partir dos 35 anos de idade, que ajudar o outro é um dos mecanismos que mais aumenta a dopamina. Você sabia disso? Então, eu falo muito isso, a gente não ajuda o outro pelo outro, você ajuda o outro principalmente por si. Porque ajudar o outro faz bem para a própria saúde. É muito louco isso, né? É louco. Então, quem tem trabalhos voluntários, quem às vezes, eu gosto de pintar, mas eu pinto para vender isso para um hospital do câncer. Todo esse processo, quando ele existe um propósito, então eu falo muito com meus idosos, não faça hobby sem propósito. O hobby sem propósito ele se torna vazio. Ele precisa ter um propósito para que você se sinta motivado. E essa motivação, ela não é mental, ela é neuronal. Quando você faz algo que tem um propósito, você tem um mecanismo de dopamina, você tem um prazer pelo resultado daquilo que você fez. Que legal, que legal. Tem também esse outro benefício aqui para a longevidade, que é um hábito que traz benefício, que é a prática esportiva. Não tem como, doutora, ser longevo sem ter essa prática, não é? Nós somos feitos para movimentar, né? Subir nas árvores, caçar. Então, nós ficamos parados. Então, para que a gente mantenha nossa natureza, nós precisamos movimentar. O movimento, o exercício físico, ele produz, além de todos os bens físicos, ele produz uma substância que se chama irisina, que só vem do músculo. Então, tem que fazer exercícios que façam que o seu músculo trabalhe. A irisina, ela é protetora dos processos de Alzheimer. Não existe outra substância hoje no mundo que proteja tanto o seu cérebro quanto a irisina. Então, todo mundo, dos 8 aos 80, é obrigado a fazer exercício físico e exercício muscular. Eu estou tentando achar aqui no seu livro a página que você coloca, né? Você aos 42 e aos 52, e você sentiu na pele a diferença, doutora, dessa prática frequente, assídua. E eu vejo nas suas redes sociais também como você faz questão de mostrar para os seus pacientes que não é só receitando para eles, você está também agindo aí e está indo mesmo sem vontade, muitas vezes. Tem que fazer e ponto. Eu sou uma médica que faço muito pouca, a minha receita é muito pequena, sabe? Receita médica. Eu sou muito conservadora em relação a medicamento. Eu falo, quanto mais o médico é capaz de persuadir seu paciente para fazer o que é certo, menos ele tem que tomar o que é certo, tá? Então, menos coisas
precisa tomar se ele fizer mais. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo estar dentro do meu consultório, eu não atendo pessoas que não queiram me obedecer. Eu consigo ter uma clínica onde eu posso abrir mão. A pessoa não quer me obedecer, eu não trato, porque eu sei que eu vou fazer pouco por ela. Não vai ter resultado. Como existe as mídias, né? Não vai ter resultado, né, doutora? Não tem resultado. Então, nas mídias eu já falo isso muito, todos os meus pacientes já chegam assim, doutor, eu cheguei que eu já sei, eu vou ter que te obedecer. Tem que me obedecer. Porque eu sei que se fizer, tem que tomar pouca medicação. Se não fizer, eu vou ter que ficar lá tentando consertar o que está errado com a medicação, e isso não é certo. Agora, tem também o último assunto aqui que acho que a gente precisa comentar, que traz muito benefícios para a longevidade, que é a alimentação. Também outra que é inevitável, todos eles, na verdade. Se eu não pratico uma boa alimentação, dificilmente vou viver bem e longamente. E a boa alimentação, ela não é difícil, né? A gente precisa comer o que tem, o que Deus fez pra gente, as frutas, tudo que vem de Deus é uma boa alimentação. O que não é uma boa alimentação? O que a gente modificou demais. A gente modificou demais uma carne, virou um ultraprocessado, uma salsicha, uma mortadela, qualquer desses, né, apresuntados. Então, tudo que a gente modifica demais. Por que o homem modificou demais? Por que as coisas que vêm em pacote, elas são modificadas? Porque elas vendem muito. A mistura de alta concentração de gordura com açúcar, ela tem um poder palativo muito grande. Então, a pessoa come muito e aí vende muito. Então, isso é muito comercial, mas nada saudável. Então, é muito mais... É engraçado, como que a ciência também serviu para o mal, né? Então, todas essas comidas muito processadas, elas têm muita gordura, muito açúcar e muito sal para enganar nossas papilas gustativas e para que a gente coma mais do que a gente precisa. É isso aí, a gente tem que ficar de olho nos ingredientes, ali no perfil nutricional. Tem que ser um consumidor mais crítico. A gente vai fazer uma pausa agora, doutora Sarina. Na volta, eu quero continuar esse assunto sobre o segredo da longevidade de performance. A gente vai ver mais algumas áreas de atuação aqui e como a gente pode abordar essas áreas na nossa prática, no nosso dia a dia. Ainda hoje, a gente tem claramente aqui com o Dr. César explicando o transtorno bipolar. Temos boletim de saúde com Sara Rabiti e a salada de batata com molho especial é a receita. Olha, com ingredientes aqui que a doutora Sarina recomendou para você que quer ser mais longevo, longevencer. A gente vai ali e volta já.